Um modelo de negócio bom, ele faz com que pessoas medianas se tornem extraordinárias. A centralidade de uma marca sexy está na estratégia dela. Se o cara precificou mal, ou se ele botou um produto e ele começou a pegar a marca dele e matar ela com desconto, querendo vender barato, o consumidor final, ele não aceita a reposição drástica. A marca, ela nada mais é do que a tangibilização externa da cultura. Quando você tem como parte da sua gênese ser um sonhador, não é algo que você opta em fazer, é quem você é. Vambora, por onde você quer começar? Cara, eu queria começar primeiro dizendo que a maioria das pessoas não sabem da existência do modelo de negócio. Boa. Eles não sabem que sequer existe essa história do modelo de negócio, entendeu? O cara, ele trata um negócio como se fosse algo aleatório, né? Ah, meu pai fez assim, meu avô fez assim, então eu faço assim também. É meu síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Então, não é verdade, não precisa ser assim. Um modelo de negócio bom, ele faz com que pessoas medianas se tornem extraordinárias. Um modelo de negócio ruim faz com que pessoas boas tenham performances medíocres, porque o modelo é ruim. É como se o negócio fosse a semente. E você planta a semente para poder a árvore nascer e dar frutos. E você lucrar com a venda da sua colheita. Sim. Não é verdade? O modelo de negócio é o solo. Você pode ter uma semente boa, mas se você for plantar essa semente no concreto, não vai nascer. Se for plantar essa semente no asfalto, não vai nascer. Se você for plantar essa semente nesse carpete aqui, não vai nascer. Então você pode ter uma semente muito boa, o produto ser bom, a sua ideia ser boa, você ser bom. Mas se você plantar isso numa terra que não é fértil, não vai adiantar. O modelo de negócio determina se a terra é fértil ou não é. Então, faz muita diferença. E, infelizmente, grande parte dos empresários sequer sabem que isso existe. E eu sei disso porque eu não sabia que isso existia, entendeu? Eu tive que aprender, eu já estou na estrada há 30 anos. Em abril do ano que vem eu faço 30 anos empreendendo, então... hoje, para mim, pode ser óbvio, mas não é óbvio para a maioria dos empresários, entendeu? Grande parte dos empresários, Caio, apesar de serem empresários, trabalham para ganhar o seu lucro no final do mês. E não tem nenhum problema você ganhar o seu lucro no final do mês. O problema é que um empresário que pensa como empregado do seu próprio negócio. Ele pensa no salário, que é o que sobra. Ele pensa no salário. O modelo mental dele é: eu preciso trabalhar, ganhar um salário e com esse salário eu pago as minhas contas. Esse é o modelo mental industrial. Receita menos despesa, o que sobra é o meu salário. É o meu salário. Então o cara, ele tem esse modelo mental. E o modelo mental ideal do empresário não é esse. É ele trabalhar pelo valor do negócio dele. E não pelo que ele ganha no mês. Eu costumo dizer que o lucro, o dividendo, ele é a gorjeta do empresário. Fale mais sobre isso. Porque o valor dele está no equity. Grande parte dos empresários, a maioria não consegue nem ter lucro. 80% quebra. E dos 20% que não quebram, talvez 10% fica andando de lado. E 10% tem lucro. Nossa, essa mas 0,1% constrói valor, constrói riqueza, constrói equity. Então, a melhor mentalidade do empresário não é ele trabalhar para ser funcionário do seu próprio negócio. Porque o modelo industrial criado na Revolução Industrial do século XIX, no final do século XIX, criou o modelo de escola que a gente conhece. O modelo de escola, um senta atrás do outro, uniformizado, sinal. É o modelo industrial. Exato. Por quê? Porque a Revolução Industrial, o início do capitalismo, trouxe a necessidade de você preparar a mão de obra para a indústria, para o mercado de trabalho. E está tudo certo, cara. O mercado de trabalho é importante, a gente contrata, nós temos vários funcionários. É importante, o mercado de trabalho ele é importante. Mas se o empresário decidiu, por livre e espontânea vontade, não fazer parte desse mercado de trabalho, ele precisa ter uma outra mentalidade. O problema não é você ter uma carreira numa empresa. O problema é você decidir ser empresário, mas manter o pensamento, o padrão de pensamento
de uma carreira do mercado de trabalho. Porque senão ninguém pensa no estratégico, né? Você tem que sair do mercado de trabalho e você tem que pensar de outra forma. Então, qual é o pensamento comum do mercado de trabalho? Eu vou trabalhar, vou ganhar um salário e isso aí vai pagar, eu vou me sustentar, pago minha despesa, pago meus boletos, está tudo certo. Então, não tem nenhum problema esse modelo. Agora, se o cara decidiu ser empresário, ele precisa jogar um jogo diferente desse. Porque se é para ser empregado do seu próprio negócio, eu dou um conselho para a pessoa: seja empregado de alguém, é melhor. Porque você vai trabalhar numa outra empresa. Vai ter o salário, não vai ter o risco. Você vai ter o salário, você não vai ter risco, você vai ter 13º, você vai ter fundo de garantia, você não vai ter o risco. Agora, o cara resolver ser empregado dele próprio, você entendeu? Então ele não vai ter 13º, não tem hora extra, ele não tem fundo de garantia, ele não tem nada e ainda tem um risco. É melhor trabalhar para outra pessoa. Então, se o indivíduo decidiu ser empresário, então é melhor que ele faça o quê? Tenha um padrão mental diferente. Ah, mas Flávio, mas isso só funciona para quem já é grande. Não, você tem que ser desde o início. Ainda que você ainda esteja vendendo o almoço para comprar a janta, numa fase da sua vida, e todo empresário tem essa fase, é preciso entender que eu estou construindo riqueza e não lucro. Então, trabalhar pelo equity é diferente de trabalhar para pagar as contas do mês. E o empresário precisa internalizar esse conceito se ele quer ir mais longe, se ele quer construir riqueza. Do contrário, ele vai acabar sendo funcionário da própria empresa dele. E aí, quem sabe, seja melhor ser funcionário de alguém que é muito melhor. O que você acha? Tem muita gente na internet que fala o seguinte: ah, não, só dá para pensar em caixa, em equity, perdão, depois que eu resolvi minha vida através do caixa da minha empresa. Então tem muita gente que coloca desculpa porque não estou nem pensando em equity, preciso resolver a minha vida com a gorjeta que minha empresa me dá. Mas quanto mais em equity ele pensar, e muito mais ele trabalhar pelo equity, mais gorjeta ele vai ganhar. Gostei. Entendeu? Uma coisa não exclui a outra, eu sabe? Eu também acho. Mas você já ouviu, né? Muita gente falando isso. Né? Claro que eu já ouvi. E, inclusive, Caio, eu adoro o dividendo, adoro o lucro, como eu já falei aqui. Sim. Mas quanto mais eu trabalhar pelo equity, mais a empresa vai ser lucrativa. Muita gente acha que é uma coisa ou outra, né? Não, não é uma coisa ou outra. E não é uma coisa só para quem já é grande, entendeu? É uma coisa para quem está construindo alguma coisa. É mais ou menos o seguinte. Um exemplo legal. Construir um prédio para alugar os apartamentos. O valor do aluguel é a gorjeta. Uhum. Então, fiz lá 200 apartamentos e vou ganhar o aluguel. O aluguel geralmente é 0,6. 0,4 a 0, se for residencial, 0,4 a 0,6 do valor do imóvel. Só que se tu pega o valor que tu investiu, mais o dinheiro do ganho de capital, da valorização do empreendimento que você construiu, e vende aquele valor majorado, vou repetir, eu gastei, vamos supor, 100 milhões para construir um prédio. Talvez eu consiga alugar os apartamentos a 0,5 desse 100, que vai dar 50 milhões? Não, 5 milhões, desculpa. Vai dar 500. 500 mil? É isso mesmo? 500 mil. Faz a conta só para ter certeza. É 500. Tem muito zero aqui, eu acho que é 500. É isso mesmo, é 500. Nossa, 500, pensei que seria pior ainda o negócio. É mais gorjeta ainda. Pensei que a gorjeta era maior, entendeu, cara? Então você vê, o cara gastou 100 milhões para ganhar 500 mil por mês, cara. E dos 500 mil vai pagar imposto pra caramba. E ainda tem um risco do cara não pagar. E aí depois tem que botar advogado para cobrar. E aí o cara não sai, leva 2 anos para você fazer a reintegração de posse. Aí gasta dinheiro com advogado, tudo para ganhar uma gorjeta. Agora, você pode ter construído o mesmo prédio por 100 milhões. E aí você foi construindo. Aí daqui a pouco, quando ele está pronto, ele vale 200 milhões. E aí você vende todos os apartamentos por 200 milhões. Aí paga os impostos, paga tudo, que sobre 180 milhões. 180 milhões aplicados na renda fixa, sem risco. 10% ao ano vai dar 18 milhões por ano. E 18 milhões por ano dá 1,5 milhão por mês. 3 vezes mais do que a gorjeta. 3 vezes mais.
Mas Ou enquanto você não vendeu, tá ganhando a gorjeta ali, né? E enquanto você não vende, você pode ir ganhando a gorjeta. Não tem problema ganhar a gorjeta. Sim. Mas o teu foco é o quê? É a criação de valor. Aí então, se o foco é vender, então eu vou pensar num projeto que vende mais. Eu vou pensar num projeto que dá mais valorização. Eu vou pensar num projeto que cria um branding, que cria uma percepção. Eu vou pensar na localização antes mesmo de comprar o terreno, porque eu já estou pensando na venda lá na frente. Eu não estou pensando na gorjeta, no aluguel. Eu estou pensando na venda. Então eu já crio um empreendimento que vai valorizar, que vai vender. Então não vou vender nem por 200, vou vender agora por 250. Porque eu consegui construir valor. E aí eu pego aqueles 250 e aí desses 250, separo os 50 e pego os 200 e construo mais 2 prédios. E vai. Daqui a pouco eu estou construindo 10 prédios, 20 prédios. Assim nasceu Cirela, que é nosso cliente aqui. Assim nasceram as grandes construtoras que estão aí no mercado. Compra, vende, constrói outro, lança outro, gera valor, contrata Panifarina para fazer o projeto, vamos fazer um prédio da Ferrari, um prédio criando branding para gerar mais valor e criar mais margem e construir mais equity. Ou seja, o empresário que pensa em equity é o construtor. O empresário que não pensa em equity, pensa só no lucro, só na gorjeta, ele é o síndico. Então, você tem empresário síndico e tem empresário construtor. Onde é que tem mais valor aí? É sendo construtor. Onde é que você constrói mais riqueza? Você imagina, você ganha 100 milhões em cada prédio e você faz 20 prédios, você fez 2 bilhões. Você não vai fazer 2 bilhões com gorjeta. Porque ambos trabalham muito. Tanto o síndico como o construtor. Esse é um ponto importante. O modelo ruim e o modelo bom dão o mesmo trabalho. Aí tem as pessoas que estão em casa, estão ouvindo a gente e tá assim, ó, o cérebro do cara já tá fritando. Como? Ele deve ter pensado, como é que eu consigo fazer um raio-x para saber se o meu modelo de negócio ele é bom? Porque tem gente que não sabe nem fazer avaliação. Se o modelo de negócio é bom ou não é bom. Quando você está olhando um negócio, quais são alguns indicadores que você olha? Obviamente, para entender qualquer tipo de negócio é importante entender contexto, entrar a fundo, mas o que você olha? A primeira coisa, cara, que eu olho é o mercado endereçável, entendeu? Tá. Ou seja, como assim o mercado endereçável? Vamos lá, vamos pegar aqui a área de educação, que é o que eu já trabalho há quase 30 anos, né? Empreendendo. Então vamos lá, vou fazer um curso de inglês. Uhum. Aí eu te pergunto, um curso de inglês, muita gente precisa de inglês? Muita gente, todo mundo precisa de inglês. Então você tem mercado endereçável grande. Pô, quem precisa de inglês? Cara, diretor de uma empresa, gerente de uma empresa, supervisor, assistente, office boy, todo mundo precisa de inglês. Mas por que precisa de inglês? Porque quem fala inglês tem mais oportunidade de trabalho. Inglês traz mesmo com a inteligência artificial, com as ferramentas que existem hoje, o cara não vai numa entrevista de emprego e vai usar a inteligência artificial. Ou o cara sabe ou o cara não sabe. Se a empresa exige o inglês para ele, não adianta ele levar um foninho. A habilidade de falar inglês continua sendo necessária. Ou seja, o engenheiro continua precisando fazer conta, mesmo existindo a calculadora. Sim. Ou seja, inglês tem mercado endereçável. Mas eu acho que eu vou abrir agora um curso de javanês. O que você acha? Um curso de javanês? Javanês. Eu nem sei se existe essa língua. Estou né? pensando, cara, que país que é? Um curso de grego. É o Jalavão, né? Que país que é esse? Vamos lançar um curso de holandês. Cara, que é aquele meio Dutch, né? Cara, sei lá que língua que a Holanda fala. É um negócio misturado entre inglês Suas possibilidades serão bem reduzidas. São muito mais reduzidas. Sim. Um curso de vietnamita. Sim. Como é que fala o nome? Como é que fala essa língua? Vietnamês? Não sei como é que fala esse troço. O ponto é o seguinte, o mercado endereçável é bem menor. Então assim, primeiro mercado endereçável. Segundo, modelo tributário. O Brasil é um manicômio fiscal. Nem os tributaristas eles sabem explicar direito, porque troca toda hora, são leis e mais leis e tal. Num modelo desse, você precisa se estruturar tributariamente para que você tenha um modelo tributário mais eficiente. Eu sou 100% a favor de você pagar 100%, não sou a favor de sonegação fiscal. Sou 100% a favor de você pagar 100% dos seus impostos. Mas eu sou 100% a favor
de você organizar o teu negócio de maneira que você se encaixe nas legislações que você tenha que pagar menos impostos. Então é muito simples. Indústria, tu vai ter IPI. Se importa, tem imposto de importação. Se vende produto, tem ICMS. Cara, só que dá uns 40% de imposto. 40%! Ah, você presta serviço? É 5%. Então prestar serviço hoje é melhor do que a indústria. Vai ter a reforma tributária. Talvez mude um pouco essa dinâmica, mas até hoje é assim. Mas você vai vender material didático, por exemplo, tem imunidade tributária. Livro não paga imposto. Não é nem lei municipal nem federal. Está na Constituição Federal. Tem imunidade tributária. Então, é um produto que não tem imposto. Não tem imposto de renda. Então, se você tem uma empresa de educação, por exemplo, você pode estruturar o seu negócio muito mais focado numa editora do que numa prestação de serviço. Mercado endereçável. Mercado endereçável, estrutura tributária. Estrutura tributária 2. Isso. Check. Esse é um outro ponto. Eu penso muito nos canais de vendas para pensar no modelo de negócio. Na realidade, para te dizer a verdade, eu até mudaria a ordem. Eu começo pensando nos canais de vendas, antes até do que o mercado endereçável, porque eu já penso como eu vou vender aquele produto, entendeu? Esse é o primeiro. Eu começo a pensar na estruturação do produto Pela venda primeiro. pela venda. Muita gente primeiro cria o produto, depois decide como vai vender. Aí talvez até descubra que não dá para vender, ou talvez descubra que venda pouco, só que ele já está apaixonado pelo produto. O pior erro que tem é o cara se apaixonar pelo produto. Não, se apaixone pela forma de vender o produto. Aí o produto é detalhe. Porque se... Tem ouro aí, hein? Tem ouro pra caramba aqui. Nossa! Fala mais. Fale de novo e fale mais. O que você falou. Então, se apaixone pela forma de vender o produto. Pela estratégia, pela engenhosidade para vender o produto, entendeu? Em como vai ser essa estrutura, o modelo de captar pessoas, de treinar as pessoas, nossa, o plano de carreira, como eu vou fazer, como eu vou botar um time comercial vendendo, um time ativo, um time passivo, um inside sales, como eu vou ter um time de consultores independentes, como eu vou vender B2B, como eu vou vender no varejo, como eu vou vender no e-commerce, como eu vou vender com influenciador, canais distintos de venda, multicanais de vendas. Começo daí. Depois eu começo a pegar o produto, Caio, na hora de criar o produto, e vou adaptar o produto à forma de vender. Poxa, será que se eu fizer o produto dessa forma, o argumento de vendas vai ser melhor ou vai ser pior? Ah, não, tu vai piorar o argumento de venda. Então, peraí, então vamos mudar um pouquinho o produto para eu dar mais argumento de venda. Qual é o storytelling desse produto? Cara, esse storytelling aqui arrebenta. Então vamos nesse storytelling, vamos moldar o produto no storytelling. Então eu vou pensar na venda, no storytelling, no propósito. E aí o produto ele vai sendo moldado de acordo com o que tu vai vendo que você vai ter mais sucesso na venda. E que, portanto, você vai ter mais escala, que, portanto, vai ter mais resultado, que, portanto, vai ter mais equity. As pessoas não fazem assim. Primeiro pensa no produto. Eu sou apaixonado, igual um cara me fez uma pergunta ali nas caixinhas, eu acabei não respondendo. Cara, eu vi que você adora picanha, você adora carne. Que tal montar, que tal você ter uma fazenda de corte? Então as pessoas acham que, as pessoas acham que assim, cara, eu adoro carne, eu adoro violão, adoro música. Já te perguntaram por que você nunca abriu um negócio com música? Já, várias vezes, porque eu vou aplicar o meu esforço e vou ter menos resultado. Eu tenho uma matriz de esforço versus resultado. Então eu vou aplicar o meu tempo naquilo que eu vou gerar mais resultado. As pessoas confundem negócio com hobby. Música é meu hobby. Cada violão meu lá custa, sei lá, entre 3 e 5 mil dólares. Tem um avião, acho que tem um violão, chamei até de avião agora. Que é um avião, né? É quase um avião. Pô, tem um violão lá de quase 6 mil dólares. É caro esse hobby. Hobby, tu gasta dinheiro para fazer uma coisa que você tem prazer. Negócios, você investe o teu dinheiro para você ter mais retorno financeiro. Como construir uma marca sexy? A centralidade de uma marca sexy está na estratégia dela. E essa estratégia, ela tem vários componentes. O que a gente visualiza é a identidade. A identidade é o corpo, como ser humano. Tem um corpo com pele, com músculo, né? E o cérebro é a estratégia. A gente não vê o cérebro,
mas é ele que determina como o nosso corpo se coloca no mundo. Uhum. Então, o primeiro ponto essencial é você ter uma estratégia clara. Só que aí é que tá, como construir uma marca sexy? Você pode fazer do jeito tradicional, que foi o jeito cunhado pelas pessoas que muito inteligentemente desenvolveram essa disciplina e que são estudadas até hoje, que são super valiosas, como Eker, que é um dos maiores estudiosos disso, mas a maior parte deles já morreu. Então, as respostas e a forma que eles ofereceram responde a um tempo que não é o nosso. Eu quis responder a essa pergunta que você me fez da minha vida. Como eu construir uma marca muito desejada, muito sexy, que deixe uma herança para os produtos, mesmo antes deles nascerem, ele já tem aquela herança, e que isso faça com que as pessoas vendam muito mais. Se eu colocar qualquer massazinha atrás de qualquer produto, ele já vale mais. Exato. Ou seja, fazendo obviamente uma brincadeira com a Apple, você transferir aquele logo para qualquer coisa, você já bate o olho. Isso aqui é tecnológico, disruptivo, inovador, é cool. Eu gosto de fazer esse exercício, né? Se eu falar para você que a Apple vai lançar um carro, você consegue imaginar mais ou menos como é que seria esse carro? Eu penso em alguma coisa futurista, mais minimalista, com aqueles linhas mais, ou é branco, ou vai ser prato, ou vai ser preto, vai ser alguma coisa nessa órbita. Já dá desejo, eu teria um carro da Apple. Deve ser maneiro ter um carro. Sim. Então assim, esse produto não existe, mas ele é um herdeiro. É como se fosse um filho herdeiro. Ele é filho de um pai rico. Então, essa herança já está na mão dele. É óbvio que ele pode torrar essa herança e acabar com o nome da família. Boa. Porque se ele for um produto ruim, ele não vai entregar o que a marca promete, né? Então, o produto precisa entregar o que a marca promete. Mas ele já nasce com uma vantagem competitiva muito grande, que é ser um herdeiro. Né? Só que se a gente olha para as marcas mais sexys e irresistíveis do mundo, elas são antigas. Elas demoraram muito tempo para se construir. Né? Será que tempo é um fator, né? Tem que existir há 80 anos, né? A Coca-Cola da vida. Exato, 30, 20 anos. Aí eu falei, mas será que dá pra fazer isso em 2 anos? Será que dá pra fazer isso em 3, em 1? Será que dá? Esse era meu questionamento, né? Quando eu fui para os Estados Unidos, eu comecei a observar marcas que estavam tendo um resultado muito grande em muito pouco tempo. E perceber o que elas tinham de diferente do que eu via nos livros. E aí eu identifiquei algumas coisas. Então, se você pega os grandes pensadores de branding que tem no Brasil, a maior parte deles está replicando aquilo que os livros diziam. Vai fazer uma estratégia, você vai ter o arquétipo com sua personalidade, o seu posicionamento claro, ter um público-alvo claro, uma identidade consistentemente aplicada. Basicamente vai ser isso. Eu já trabalhei com algumas, já contratei algumas e já trabalhei também em grande agência. E não é isso que essas marcas estão fazendo. A Samsung é uma boa marca. E a Apple também. Lá atrás, o que diferenciou as duas? Todas elas fizeram exatamente esse padrão, mas teve algumas outras coisas que a Apple fez. Mas a Apple é um caso ruim porque ela já é muito grande. Se você olhar, por exemplo, a marca da Kim Kardashian, a Skins, é uma marca que tem 5 anos de vida e um valuation de 4 a 5 bi de dólar, que é mais ou menos 20 bilhões de reais no valuation, uma marca de 4 a 5 anos. Uma marca que é um fenômeno. E você olha outras marcas dessa nos Estados Unidos acontecendo, a Fizz-Beast, do próprio MrBeast, é uma. Mas a gente não precisa falar só delas, né? O Duolingo, acho que é um case mais famoso, assim, mas que não tem isso, mas tem comportamentos parecidos. Então, o que eu entendi é que existe, para criar uma marca sexy e rica, além do que é tradicional de marca, você precisava de outros elementos. História, uma história. E aí, quando eu falo em história, não é tipo a história da tua marca, a história do fundador, não. Você vai pegar o teu cliente, vai transformar ele num herói e vai dar pra ele uma história mais legal do que a da vida dele de hoje. Calma aí que tem um ouro no que você falou aí agora, né? Tem? Tem. Você falou que então não é porque geralmente qual que é a história da marca? Tudo começou quando meu avô conheceu minha avó. Ninguém tá interessado nisso. Exato. Ninguém quer saber disso. Porque eu tô aí, tô nem aí, não conheço o avô, não conheço a avó, não tem nada a ver com eles. As pessoas estão interessadas nelas mesmas. O mundo, ele é feito de pessoas, assim, a gente tá interessado na gente, a gente tá aqui pra viver a nossa vida, né? Então você tem que pegar o seu personagem principal, que é o seu cliente, o seu público-alvo, transformar ele no seu protagonista, no protagonista de uma história e dar pra ele uma jornada, uma história melhor do que a que ele tá vivendo hoje. E isso foi uma sacada que eu tive, porque antes de eu fazer marketing, eu era roteirista. E eu escrevia roteiro de filme, de cinema. Eu cheguei a ser atriz na época para pagar minha faculdade, porque eu tive um problema em casa, meu pai parou de me dar dinheiro, tive que virar atriz. Aí eu fui trabalhei na Globo, trabalhei na Multishow. Caramba, que legal. E aí eu pensei, cara, então tem a jornada do herói, tem uma estrutura narrativa dos romances e dos filmes
que fazem com que um filme seja um blockbuster ou que ele seja um filme cult. E as marcas, elas querem ser blockbuster, né? Você quer que sua marca venda o máximo possível. Você não quer ter uma marca cult que vai ganhar prêmio em Cannes e ser elogiada pelo meio publicitário por ser uma marca muito maneirinha ali, mas não vende, né? Então, existe um eixo narrativo que você faz. Você transforma o seu cliente no herói. Aí o seu cliente, ele tem um desejo de um final feliz, certo? E aí ele tem os desafios que ele enfrenta para chegar nesse final feliz e ele tem os inimigos e a jornada. A tua marca tem que ajudar o teu cliente, tem que fazer o teu cliente sair do ponto A até o final feliz. A vencer o inimigo, a vencer os desafios, a ter uma jornada melhor. Por exemplo, G4 Educação, né? Que eu fui sócia e diretora de marca e marketing lá. A gente pensou muito nisso. Pô, Sim. Quem é o nosso herói? O empresário. Certo? O empresário e o executivo. Esses são os nossos heróis. Ok. Aí quando você olha para o seu herói, a sua tendência é assim, o desafio dele é que ele quer crescer mais. Beleza, isso aí é um desafio que o produto resolve. Mas e o desafio que o produto não resolve? Qual que é? Aí você tem que, isso é o que constrói marca. É o desafio que o produto não resolve. O produto ele vai resolver uma parte da dor. A marca resolve outra. Então o produto vai dar o quê? Crescimento para esse empresário. Vai fazer ele crescer mais do que ele está crescendo hoje. Então isso o produto resolve. O que a marca resolve? A marca vai fazer com que esse empresário que hoje, no Brasil, é visto como um explorador, como um cara que quer se dar bem, como um cara indigno, ser visto como alguém que é herói, que está fazendo a diferença, que está gerando emprego, que está gerando riqueza, que está mudando o Brasil, que está levando o país para frente. E que ele está fazendo isso brigando, além de brigar com essa cultura que vê ele mal, brigando também com um governo que entrega um ambiente muito complexo para ele prosperar. Então, esses dois aqui, o meu produto não resolve. Mas a minha marca pode ajudar a resolver. E ao fazer parte do G4, ele não está só entrando para ter uma empresa mais rica e ficar mais rico. Ele está entrando para um movimento de fazer do Brasil um país mais próspero e ser reconhecido por isso. Então, aí a gente define uma métrica mensurável. Caso G4 BREG, lá 1 milhão de novos empregos até 2030 gerado pelos alunos. A gente fazia todo ano lá na Nasdaq, em Nova York, mostrando quantos empregos tinham sido gerados. Então, assim, a história, ela é responsável por fazer com que esse cara que tinha uma vida ali simples, mas ganhando ali, trabalhando duro, porra, virou um personagem de filme. Cara é herói, tá mudando o Brasil, tá gerando emprego, tá gerando inovação, tá brigando contra o Estado. Porra, é muito mais legal ser esse cara do que ser aquele que tá todo dia ali no emprego, batendo cartão e tal. E se você pegar essa ótica, em todas as marcas tem essa mesma narrativa. Você Todas. pega, por exemplo, a da Boca Rosa que você tava lá. Todas. Boca Rosa, mulheres ambiciosas, nosso público-alvo. Mulheres que querem crescer profissionalmente. A Boca Rosa, inclusive, ela surgiu, a ideia da marca surgiu muito dessa análise cultural das coisas. Então isso é uma coisa que a pessoa que quer construir uma marca sexy tem que ter. Boa. Uma análise cultural. Então, por exemplo, hoje a maior parte das mulheres trabalha. Certo? Maior parte. Né? Eu sei que tem uma tendência aí da energia feminina, da mulher ficar em casa, mas a maior parte das mulheres trabalha. Grande parte das mulheres tem desejo de ter a sua própria riqueza, de construir riqueza. E aí você pensa assim, pô, a mulher estuda mais que o homem. Isso é um fato, é um dado. Dado. Ela tem mais mulheres na graduação, tem mais mulheres na pós-graduação, ela estuda mais que o homem. Beleza. A mulher, além de estudar mais do que o homem, ela tem as atividades de casa. A maior parte das mulheres ainda trabalha mais em casa do que os homens. Além dela trabalhar mais em casa do que os homens, ela ainda tem mais gasto de tempo cuidando da aparência do que os homens. A gente faz maquiagem, mulher faz sobrancelha, faz unha, depilação, tudo isso toma tempo. E aí, ela é mais preocupada com o corpo, aí isso faz com que a mulher tenha menos tempo e menos energia no trabalho. Se ela quer enriquecer, ela precisa ter mais tempo e mais energia. Como é que eu posso ajudar ela? Através do produto e através da marca. Por que a mulher usa maquiagem? Todas as empresas de beleza vão colocar lá que é para ficar mais bonita, vão usar, quando a gente olha para o arquétipo do amante, né, da sedução e tal. Aí eu falei, cara, eu tava na Europa, eu fui comprar uma bolsa, e aí é a coisa de olhar para a questão cultural. Eu fui comprar uma bolsa de trabalho, inclusive tá ali, e eu queria comprar uma bolsa de marca. Eu queria uma bolsa bonita, chique pra eu trabalhar, porque a maior parte do meu tempo eu passo trabalhando. Aí eu fui na Gucci, na Louis Vuitton, na Prada, na Dior. E na Europa são separados essas marcas entre mulheres e homens. E eu fui, lógico, nas de mulheres, procurar uma bolsa que eu pudesse levar meu notebook e tal.
E não tinha. Não tinha bolsa para levar notebook nessas marcas. Eu falei, pô, eu acho que essas marcas muito ricas, muito chiques, de luxo, elas não fazem bolsas de trabalho, só fazem mais para sair à noite e tal. Eu falei, vou olhar na de homem, porque vai que tem alguma bolsa maior que eu posso adaptar e servir eventualmente e tal. Todas tinham bolsa de trabalho. De homem, todas. Nenhuma de mulher. Aí eu falei, pô... De homem até o contrário. Se não tiver laptop, eu falei, quem que inventou essa bolsa aqui? Exato. Exato. E aí eu falei, pô, as marcas estão com um conceito antigo da mulher, desatualizado. Beleza. Quando eu fui, e isso antes de eu trabalhar na Boca Rosa, quando eu fui pra Boca Rosa, eu reparei a mesma coisa em maquiagem. Eu hoje vim pra cá fazer esse podcast com você, e enquanto eu parava no sinal, eu me maquiei. Porque eu não tive tempo de me maquiar antes. Aí, a maquiagem precisa ser o quê pra eu conseguir fazer isso? Se as mulheres se maquiam, você vai ver direto, mulher maquiando no banheiro. Tem várias mulheres aqui. No espelhinho do carro ali. No espelhinho do carro, no ônibus, no Uber, em qualquer cantinho. Tem que ser prática, tem que ser... Exato, tem que ser prática, tem que ser uma coisa que não vai me sujar. Só que aí eu olhei pras maquiagens e a gente tinha o quê? Base líquida, é mais difícil de passar. Se você esquecer o pincel, você não passa. E eu já esqueci, já aconteceu isso comigo. Tava indo pro trabalho, precisava maquiar, tava com a base líquida, tava sem pincel, e aí? Como é que eu passo? Não dá pra passar com a mão, ficou horrível. Beleza. Pó solto. Você vai passar no carro, você suja o seu blazer todo. Se você usa blazer preto, você vai chegar, parece que você tá com caspa. Você vai ficar toda suja. Todas as mulheres já se sujaram com pó solto. Não tem uma que nunca se sujou. Aí eu falei, pô, que doideira, né? Por que a gente não tem uma maquiagem bem simples, daquelas que eu vi na gringa, de tipo assim, passar o stick e passa com a mão aqui, igual eu passo o meu protetor solar quando eu vou surfar, e é 5 minutos. Por que a gente não tem isso? Aí a Bianca já queria fazer stick, já era um desejo dela. Aí eu falei, cara, tem uma coisa muito legal aqui. Deixa eu ver quem são os donos das empresas de maquiagem. Quem são os CEOs das empresas de maquiagem. Vamos ver quem são essas mulheres que estão fazendo essas maquiagens difíceis. Não eram mulheres, eram todos homens. Ou tem um inimigo claro aqui. A beleza da mulher brasileira está na mão do homem. Eu posso resolver. Vou fundar ela já tinha, né? Ela fundou uma empresa com 2 mulheres, ela é a mãe dela, majoritariamente uma equipe feminina, pensou numa maquiagem que é extremamente prática, que você consegue se sentir bonita, mais poderosa, porque a maquiagem dá poder. Eu tava vindo pra cá, eu falei pro Lucas, nossa, eu acho que eu esqueci minha maquiagem. Se eu esqueci minha maquiagem, ferrou. Não tem como eu gravar sem maquiagem. Eu não consigo. Eu sou dependente. Então, tipo assim, pra mim faz parte da minha segurança, de eu me sentir segura. Então, você pode se sentir segura de uma forma muito ágil, que não vai prejudicar seu tempo e que vai te deixar pronta para o seu dia a dia. Então, a gente desenhou o produto dessa forma e a marca é isso. Ela ajuda mulheres a alcançarem os seus sonhos mais ousados. Então, a primeira coisa que a gente pode pegar, né, a primeira pergunta que eu tinha para você é o que é uma marca sexy e irresistível? Dá para eu dizer que é aquela marca onde a pessoa tem um desejo de viver a jornada daquele herói. Exato. Então, quando existe aquele desejo de eu quero isso, então fica irresistível, porque aquela história que é contada, eu quero que seja a minha história. Exato. Então, aí a gente crava pra descer no nível de consciência mais simples de entender o que é uma marca sexy. Você quer viver a história que aquela marca promete? Puta, muito. Meu sonho é viver aquela história. Então, aquela marca vai ser irresistível. Exato. Aí tem um outro elemento, além da história, né? E não descartando os antigos, você precisa ter clareza do público-alvo. Tudo parte do público. Eu falei, o empresário é o herói, a mulher é o herói, então público claro, um posicionamento claro, e a promessa, a gente pode falar disso, que é mais simples, qualquer coisa no Google a pessoa acha. Mas além da história, tem outra coisa que é personalidade. Quando a gente fala de personalidade, vocês vão dizer arquétipo, jeitão da marca, né, que é o que as pessoas falam. Mas as mais maneiras não é sobre isso. É sobre o quê? Eu ia falar um enabler, mas ela, traduzindo em português, ela te dá um atributo que você quer ter. Então, por exemplo, eu quero ser vista como uma mulher bem-sucedida. A Prada me ajuda a fazer isso. Eu quero ser vista como uma mulher elegante. Nossa, muito bom isso. Fala de novo, é dar um elemento... Dar um elemento de personalidade pra mim que eu gostaria de ter. As melhores marcas, elas vão ajudar você a dizer pro mundo quem você quer, quem você é. Elas vão ajudar você a dizer pro mundo quem você é ou a você parecer para o mundo quem você quer parecer. Mesmo que você não seja. Mesmo que você não seja. Exato. Por isso que as marcas de luxo começaram a bombar tanto com os logos. Por quê? Porque elas não estavam sendo compradas pelos produtos. Elas estavam sendo compradas pelo fato de que as pessoas queriam parecer ricas. Ainda que elas não fossem, porque às vezes compram no camelô. Eu quero parecer rico. Eu quero dizer para o mundo que eu sou rico. Então essa marca me ajuda a fazer isso. A Gucci, por exemplo, foi uma marca que, inclusive, eles fizeram um trabalho de rebrand agora por causa disso, mas que ele foi utilizado muito, ela foi muito utilizada para as pessoas dizerem que são ricas.
pelo partner de logo ser muito claro. Então, as melhores marcas são aquelas que ajudam a você a dizer para o mundo ou quem você é ou como você quer ser visto. Então, Chanel, elegância. Prada, sucesso. Jeep, aventura. Você é um aventureiro. Tem um Jeep, eu sou um aventureiro. Você vê as cidades, Jeep foi pensado off-road, mas você vê a cidade cheia de Jeep. Sim. Tem necessidade. Harley Davidson meio que rebelde, Rebelde. Sou um rebelde, sou um cara, tem coragem de enfrentar o status quo. Então, assim, a marca, ela te dá um atributo de personalidade que você quer ter. Então, a primeira coisa que é uma marca sexy, check, a pessoa deseja de viver aquela história que a marca propõe. Se uma pessoa tá ali, e tem gente que já tem uma marca que tá avaliando, cara, será que a minha é sexy? Ele tá ali em casa, será que eu tô no caminho certo? Tem alguns elementos, se a Thay fosse fazer um diagnóstico, ele vai passar numa consulta. Doutora, como você acha que eu tô? O que você mandaria a pessoa olhar? Assim, de bate-pronto. Tem alguma coisa que você pode olhar, fica com atenção, os pontos aqui, os elementos que compõem uma marca irresistível? Tem alguns elementos? Tem. Tipo, check, check, check? Tem. Se você tem uma comunidade forte... tem comunidade, bicho, tem comunidade engajada, já é um sinal legal. Já é muito um sinal legal. E é raríssimo, né? Tá. Você tem uma comunidade forte. Você tem uma personalidade definida da tua marca. Boa. Se você tem uma identidade e uma estratégia claras também, você já tem isso. Você precisa saber se tem. E você tem que olhar o número de pessoas que falam sobre a tua marca. Número de pessoas que falam sobre a tua marca. Isso meio que identifica os promotores. Exato. Identifica quem realmente se importa com você. Tá. Acho que esses são os principais pontos. Você ter comunidade, você ter estratégia, identidade, personalidade bem definida e você ter um número alto de pessoas que falam da tua marca. Agora, o principal mesmo é se você está vendendo mais do que você esperava. Esse é o principal. No final das contas, toda essa estratégia é para vender mais, melhor e mais vezes. Exato. E mais caro. Exatamente. Quando você recebe lá uma proposta de uma empresa, bate lá na Optimize. Seja ela uma empresa good, que é para great, ou uma empresa que tá ruim e vamos fazer a virada dela. Quando você avalia que Cara, que negócio ruim, cara. Quais são as premissas do Lázaro para falar, negócio ruim? Vou te contar que é um cuidado que a gente tem que ter, que a gente não gosta de pegar. É um cara que errou tanto na venda e no preço que você não consegue recuperar. Tem empresa que é assim, a parte de dentro, rapaz, a gente mexe e recupera. Se o cara precificou mal, ou se ele botou um produto e ele começou a pegar a marca dele e matar ela com desconto, querendo vender barato, o consumidor final, ele não aceita reposição drástica. Há uns anos atrás, eu não posso falar a marca, essa marca foi vendida para outra empresa. Mas eu tinha uma empresa que o cara que lançou, antes de me passar a empresa, ele queria ter um produto tão bom quanto o Johnson & Johnson tinha, só que mais barato. Só que lá dentro ele tinha fórmula melhor, embalagem melhor, tudo melhor. E ele estava no mercado há 7 anos. Eu não conseguia reposicionar preço. Reposicionamento de preço no bolso do consumidor cai. Você está acostumado a beber um negócio que você gosta muito, um produto que você gosta muito por R$100. Se o cara botar 200, tu troca, irmão. Você não consegue dobrar. Então, por exemplo, o que a gente acha que está muito ruim, uma empresa antiga, com uma marca que foi queimada pelo desespero do empreendedor para salvar o caixa dele. E ele foi dando desconto por anos. Reposicionar essa marca é muito mais difícil do que fazer um turnaround de qualquer empresa. Você vai ter praticamente que construir uma marca tudo nova. Ou fazer outra nova. Exato. É mais fácil lançar outro produto do que reposicionar aquele. Então, a gente não gosta de pegar quando a gente vê que o problema da empresa não é da porta para dentro, é na cabeça do consumidor. Você tem alguma preferência? Você gosta de empresas que têm esse tamanho, uma margem específica? Vamos lá. A margem está espremida Quanto maior, melhor para a gente. Tá. Porque pensa assim, se eu gastar energia numa empresa de 10 milhões e gastar energia numa empresa de 200, é a mesma energia. E o meu cérebro é o mesmo. Eu ganho mais dinheiro aqui. Tá. Entendeu? Então, quanto maior, melhor, e quanto maior, mais fácil de consertar. Né? As empresas maiores, ela tem mais gordura e musculatura para queimar. Então, você tem mais espaço para mexer dentro dela. Quando uma empresa é muito ruim, ou commodity, vamos colocar assim, commodity também não tem proteção contra idiota não, irmão. Proteção contra idiota é margem. Margem protege sua empresa de idiota. Isso, proteção contra idiota, eu acho bom. O seguinte, eu sei, mas eu queria que você... É assim. Eu compro esse produto aqui por R$10. Aí, com imposto, ele custa 12. Eu vendo ele por 100, olha o meu markup. Isso é proteção contra idiota. Se esse produto custa 12, eu vendo ele por 15, qualquer erro, eu vou no vermelho. Não tem proteção contra idiota. Não tem proteção contra idiota. Commodity.
Preço justinho, margem baixa. O executivo e o dono tem que ser muito eficiente. Muito bom. Porque se ele errar, ele fica no vermelho. Por exemplo, eu no passado comecei minha carreira na indústria farmacêutica. As margens são altas, né? Altíssima na indústria farmacêutica. Eu tinha proteção contra idiota. E a empresa apostou muito em mim, a Sanofi. E na época, eu era um cara de potencial, mas eu era uma besta motivada, irmão. Por quê? Porque eu tava aprendendo, eu errei muito. Se você falar, porra, o Lázaro de 30 e o Lázaro de 50, não dá pra comparar. Por quê? Porque eu fui errando e eu me permiti errar uma vez, nunca duas, três, tal, entendeu? De vez em quando a assombração aparece na sua vida, mas você tem que evitar elas. Então, proteção contra idiota é isso. Uma empresa que tem um colchão, uma margem de contribuição melhor, por isso que eu gosto de vender as coisas do preço justo, não barato. Quando você vende barato, você não tem margem, cara. Se você errou. O que você acha uma margem que você gosta para um negócio que você acha satisfatório? Depende do segmento. Tá. Vamos colocar assim. Se você tem uma empresa de varejo tradicional e ela tem um EBITDA de 12, 13, uma empresa uma rede de farmácia. Se ela tiver um EBITDA de 10, ela é ótima, sabia? Sim. Só que se eu tenho uma empresa de suplemento com EBITDA de 10, ela é ruim demais. Uma empresa de cosmético com EBITDA de 10, ela é péssima. Sim. Então depende do segmento. Então as margens, boas ou ruins, depende do segmento. Mas você não, principalmente o cenário, né? Por exemplo, a gente estava ontem com um cliente aqui no Ventes, aí ele estava fazendo uma formação que ele quer mudar, principalmente canais, porque ele está tendo, é o que você falou, né? Ele está tendo uma perca de eficiência, e quando você tem margens pequenas, você não tem gordura para errar. Não tem. E o cara tinha um negócio na última linha, resumindo, tinha margem de 6%. Aí você pensa, pô, cara, um cara se expor ao risco, ter 50 facas no pescoço para ter uma margem de 6%, se ele pega o dinheiro dele e coloca numa renda fixa, ele tem 10, pô. E deixa eu te contar um negócio, alguns segmentos, supermercado, margem líquida chega a 2. Se o cara é bom, é 3. Tem commodity que é 1,5. Velho, pega as bolsas de commodity listada. Um desespero, irmão. Geralmente você gosta de pegar empresas que estão com a margem mais espremida, porque você sabe que tem onde mexer. Dependendo do segmento, sim. Você pegar supermercado, o cara tá no negativo. Cara, se eu for muito bom, eu vou levar ele para 3% de lucro líquido. Vou levar o EBITDA dele para 8, 7, cara, é muito difícil. Um atacado, então, os atacadões da vida que você vê aí, entendeu? São difíceis. Agora, você pega uma indústria farmacêutica. E neste momento a gente está analisando uma indústria farmacêutica lá para a gente fazer turnaround dela. Ele está com a situação negativa, mas ele tem uma capacidade de futuro enorme. Aquilo ali, se a gente ajustar direitinho, o EBITDA pode ser 25%, 30% de EBITDA. Entendeu? Então você olha sempre e hoje muito, está negativo. você olha muito setor. Olha o setor. É por setor. Qual que é um setor que você não gosta? Eu sei que... Mas você fala assim... E, obviamente, se alguém tiver nesse setor, seria o lado assim, preste atenção. Preste atenção. Tá. Mineração, postos de gasolina, entendeu? Porque a margem é muito baixa, cara. Então meio oceano vermelho brutal, assim. Oceano vermelho brutal, briga de preço. Não é que é negócio que eu não goste. Tem oportunidade nisso tudo, mas o cara é bom. O cara tem que ser bom. O cara, para ter sucesso hoje, tem que ser bom nesse tipo de coisa. O próprio supermercado. Meu amigo, pensa o seguinte, você tem margem de 3 e você tem produto que perde todo dia. Hortifruti, os cambals, a sua perda. Se você vacilar na perda, se você vacilar no desperdício, você precisa de uma empresa que fatura 10 bi e a margem de lucro dela é de 100 milhões, irmão. 1%. Cara, você não pode errar. Se você faturar 100 milhões, é 1 milhãozinho, irmão. Você não pode errar, irmão. Você não tem chance. Não existe um setor que eu não goste. Existem setores mais difíceis. Setores difíceis. Todos os commodities. Mas, mais ainda, né? O agro, por exemplo, o mercado de soja. Porra, a soja chegou a bater 194, depois ela foi para 94, meu amigo. Se isso acontecer com você, e você com o estoque cheio, saiu de 194 para 94, tu tem que rezar, ajoelhar. E não tem... O que você vai fazer? É commodity, é mercado. Ela estava 194, você deixou de vender, porque você segurou, acreditando que ia manter, ou que ia subir mais, e ele cai para 94. Hoje deve estar, dependendo da região do país, 120, 140, 130, soja. Você conhece muitos casos de pessoas que estão fazendo turnaround porque o dono assaltou a empresa? Muitos. Você pega muito caso que o cara assaltou o caixa da empresa. Eu sou a favor que o dono fique rico
porque ele tá botando a pele dele em risco. Mas É uma existe uma pergunta que eu coisa. recebo muito, assim, cara, eu tô no negócio, comecei a ter lucro, quanto que eu tiro pra mim? Não tem uma resposta certa ou não. Existe Depende resposta qual que é a certa. visão que você tem pro seu negócio, qual que é o tamanho que você quer ter. Você não é obrigado a ter tamanho nenhum, é você que determina a sua visão. Mas como é que você olha essa seara aí? Eu acho o seguinte, vamos colocar. Então, primeiro você vê muito donos assaltando a própria empresa. Muitos. Incontáveis. Incontáveis. E eu vejo outro erro, tá? Eu vejo o cara tá com resultado negativo, o cara tá devendo o Estado o imposto, não tá pagando imposto e tá antecipando dividendo para ele. Isso é crime. Você não pode dever o Estado. Sim, você não tem lucro contábil? Como é que Como pode? é que tu tem dividendo? Exato. E o cara antecipa dividendo. Você pode ter um prolabore alta e Sim. pagar o imposto. Você antecipar dividendo com a empresa que está no negativo, você não pode. Tem que ter lucro contábil. Tem que ter lucro contábil. Então, assim, eu vejo muito isso. E o grande erro que esses caras cometem, eles verem a movimentação do caixa e achar que aquilo é lucro. O cara achar que o dinheiro que está no caixa é 100% lucro. Não pode, você tem que saber qual o seu caixa cobre o seu capital de giro e qual que é a caixa livre. O que for caixa livre, mesmo assim o caixa livre é lucro, Lázaro? Às vezes não, às vezes o caixa livre é para fazer investimento e o que sobrar é lucro. Né? O pessoal confunde o caixa com lucro, tá errado. Caixa é para cobrir capital de giro. E confunde caixa livre com lucro. Caixa livre, ele pode ser lucro se você não for fazer investimento nenhum, então ele é livre. Você vai fazer o que você quiser com ele, o nome diz. Agora não, cara, eu quero crescer meu negócio, eu vou ter que investir mais. Então ele já não é livre. Parte dele vai para onde? Para o investimento. Se a gente fosse colocar aqui coisas que quebram uma empresa. Então você já falou uma. Eu vou jogar uma bola e quero que você fale e também a gente faça uma listinha aqui. Você já falou que O homem que saca a empresa é um deles, né? O dono. Mas o tudo homem, o homem que assalta a própria Assalta a empresa. empresa. Isso você pode Sim. quebrar uma empresa. pode quebrar a empresa. Segunda coisa que você colocou no começo do podcast bicho, o importante não é você fazer uma venda, é uma boa venda. Tem gente que tá fazendo venda errada e a cada venda que você faz, você coloca um furo no teu balde. Aí eu vou colocar uma, eu quero que você fale. Fluxo de caixa descasado. O cara compra à vista e vende no parcelado. Então se esse cara crescer muito, ele quebra. Você vê esse muito cenário das pessoas. E como se faz, nesse caso, se a pessoa... Ih, caramba, pessoal, eu faço isso. Eu compro do meu fornecedor, geralmente em prazos curtos, e eu dou prazo. Então o cara financia o próprio cliente dele. Vamos colocar o seguinte, tem duas maneiras. Às vezes o cara está comprando no curto prazo e vendendo no longo, mas é porque é a decisão empresarial dele. Aí eu tento mexer. Eu tento vender mais no curto, comprar mais no longo. Fazer essa jogadinha. Mas às vezes é mercado. Às vezes é mercado. Então você pensa o seguinte... Se eu tenho um price adequado, a precificação está adequada, se eu tenho uma margem adequada e o dinheiro, eu tenho um EBITDA positivo, muito. Eu tenho um resultado líquido no DRE, ótimo, mas não está refletindo no caixa. É descasamento. Você tem duas maneiras de fazer isso. Ou tu faz um aporte ou tu vai para o banco pegar o dinheiro. Não tem outra. Não tem outra. Se for mercado, se o descasamento for mercado. Exemplo, o setor de cosmético. Geralmente, tu fabrica, compra com até 30 dias. Se você, principalmente, não for muito grande. Se for muito grande, você consegue um pouco mais. Mas a venda no cartão de crédito chega a 12. Como é que tu faz? Ainda tem taxa. Então, primeira coisa, você olha. Não, eu tenho margem. O DRE tá bom. O DRE tá lindo, mas meu caixa tá ruim. Então, se o DRE tá lindo e o caixa tá ruim, você tem fôlego para pagar empréstimo. Então, você vai para banco, empresta. Ou se você tem dinheiro, você aporta. Todo mundo que tem um descasamento de fluxo de caixa por causa de diferença entre recebíveis, entre você receber e você pagar, a diferença entre contas a pagar e contas a receber no prazo, no aging, ela causa descasamento de caixa. Ou você aporta, ou você pega um empréstimo para cobrir, tá? Se tiver tudo certo. Exato. DRE tá lindo. Se o DRE tá ruim, tu tem que mexer na causa. Porque o caixa dói é um sintoma. Caixa é sintoma. Exato. Meu problema é caixa. Caixa nunca é o problema. O problema vem antes do caixa. Sim, ele é só um Tudo reflexo, que acontece no operacional, no OPEX, afeta o CAPEX e afeta o caixa. É que afeta o O extra-operacional. caixa é um indicador que todo dono sente. É exatamente, Se ele você não ficou tá pobre, vendo, você tá se duro. ele não tá vendo o furo na operação dele, na hora que chegar no caixa ele vai ver. Aí ele fala, alguma coisa estou fazendo de errado. Então, realmente, é a primeira, é a dor. Dor nunca é a causa, né? Dor é um sintoma. Então, o caixa é onde dói. E se tudo tá certinho e tá doendo no caixa, é time. Se é time, você busca recurso fora ou você aporta. Porra, não tem dinheiro. Mas se o DRE tá lindo, você tem condição de pagar. Né? Você tem uma margem de DRE, porra, você tem um EBITDA de 25%. Cara, você pode pegar no banco a 2. A 2 é caro? Hoje é caro. Mas você pode.
Agora, se o cara tem uma margem baixa já de 8, 5, 6, ele, ele trabalha com aquela coisa. Ele vai ter que primeiro tentar negociar com o fornecedor dele e tentar encurtar prazo. Aí depois ele vai ter que conseguir um spread bancário muito mais baixo. Sabe? Eu tenho dentro do time um time só para negociar com o banco para conseguir crédito e um para negociar com o banco para pagar. Tem um time só para fazer isso. E também às vezes vale a pena as pessoas reverem o modelo de negócio delas também, né? Muito. Canal de distribuição. Você chega a falar assim, cara, não adianta a gente consertar isso aqui, essa casa tá autoriada, é fazer uma nova arquitetura de modelo. Vou te falar o seguinte, se é um cara comercial sabe muito bem o que eu tô disso. As pessoas, elas têm muita paixão pela venda direta, pelo multinível e tal. Cara, se você não tem uma margem, se você não tem um markup maior que 6, você não pode estar na venda direta. Se você não tem um markup maior que 8, você não pode estar no multinível. Porque você vai pagar uma não outra pode. linha de comissionamento. Não pode. Exato. Tem cara que chega perto de mim e fala, se tua loja de roupa, eu quero estar no marketing multinível. Você não pode. Ah, por que não? Você não pode. Não é que você não quer, não pode. Ah, mas alguém me disse que eu posso. Mentiram pra você. Essa arquitetura de modelo de negócio é importante, né? Importantíssimo. Entendeu? Você tem negócios que alavancam muito, mas custam mais para pôr de pé. E aí, tudo começa na precificação do produto, no markup do produto. Por isso que eu falei que, às vezes, a primeira coisa que eu olho é ali, porque ali costuma ter erro. Porque o cara fica louco para vender barato, ele precifica mal, e aí, se você precificar mal também na sua empresa, você não pode ter diversidade de canal de venda. Porque vai ter canal que você não vai poder trabalhar. Todo mundo fala em ser omnichannel e multicanal, não fala? Tem hora que menos é mais, né? Só que para você fazer isso, você tem que começar certo, precificando certo. Porque se você não tiver markup, você não pode. Uma empresa de multicanal perfeita, na minha opinião, de omnichannel é o Boticário. Só que o que sustenta o Boticário? Markups bons. Aí ele consegue ter tudo. Esse cara tem franquia. Esse cara tem venda direta deles é absurdo, né? Esse cara tem online. Esse cara tem distribuidor. Esse cara tem loja própria. Cara, ele tem tudo. Entendeu? Ele tem um customer service fantástico. Entendeu? Tem tudo. Mas por que ele tem tudo? Porque ele tem condição de financiar isso. Aí o cara monta um negócio, precifica tudo errado e fala assim, quero ser o Boticário. Porra, morre e nasce de novo. Não tem conserto. O Lázaro não resolve a sua vida. Entendeu? Já várias vezes, cara, não passa um mês de não aparecer a empresa me procurando e fala assim, cara, você tinha que ter procurado 5 anos atrás. Hoje eu não consigo resolver seu problema. Ah, o Silvio te dava autonomia total? Dava, por aquilo que ele não dominava. Por exemplo, na TV ele não dava não. Na televisão, meu amigo. Falava o que a gente vai colocar no programa, qual vai ser a chamada, filho. Nem adiantava Não. Você entra com a sua ideia e você sai com a dele. Aquilo que ele dominava e que literalmente dava certo, e não ouvia ninguém. E ele tinha um problema. Às vezes eu fiz aposta, já fiz várias apostas com eles. Você já fez aposta? Já um monte. E falei com ele, você tá errado. Aí o filho da mãe tava certo no final. Porque não tinha coerência. Rapaz, tudo que der errado na nossa mão, dava certo na mão do cara. Tudo que desse errado aqui, dava certo lá. Me pergunta por quê, rapaz, não sei. Sei lá se é Divino Espírito Santo, sei lá. O cara tem uma visão, um cheiro que é inexplicável. Você trabalha com o Flávio deve ser assim também, né? Às vezes você deve olhar e falar assim, rapaz, mas não vai dar certo, e se o troço dá certo, não é? O Silvio assim. Principalmente quando o cara sabe a zona de talento dele, a zona de potência. Meu amigo, o Silvio me vencia assim, eu falava, Silvio, não. Ele falava assim, dinheiro é de quem? É seu. Eu falava, então pronto, se eu perder, é meu. Uma vez, ele errou comigo, ele chegou perto de mim e falou assim, quero fazer inclusão digital. Eu falei, o que você entende por inclusão digital? Esse negócio de computador pros outros. Eu falei, você vai dar? Aí a filantropia. Ele falou, não, você vai vender barato. Eu falei, Silvio, não dá pra vender barato. Sabe que o SBT vendeu, chegou a vender? E eu fui, em 6 meses eu vendi mais computador do que qualquer pessoa nesse Brasil. E me fudi. Não tinha margem, velho. 6 meses depois eu cheguei perto dele e falei, ao buraco que nós estamos entrando. Ele, então quem te mandou fazer isso? Eu falei, você. E eu não queria. Eu não queria vender notebook. Então nessa ele errou. Em compensação, ele já acertou comigo. Ele quis lançar um perfuminho de R$10. E eu falei com ele, Deus me livre. Não. Rapaz, eu tenho margem de 60 no perfume, Silvio. Você vai lançar uma margem de 30? Não vai vender. Ele falou, Lázaro, dinheiro é meu. Mas qual que era a lógica dele? A lógica dele era ter muita escala e submargem. E ter um produto que ninguém tinha. Produtinho de 25 ml a R$10. Não existia no Brasil. E eu falei, cara, eu vou fazer o melhor que eu posso. Você está falando de uns 20 anos atrás? 2010, 12. 12 anos atrás. 14 anos atrás. Aí, lancei a porcaria do perfume contra a minha vontade. E logo no lançamento, a gente, passou um pouquinho, nós vendemos 80 milhões de reais. E a margem, que era 30, foi para 45. Por causa da escala. Claro, da escala. Eu fui para a Índia, em Vodadora, comprar frasco. Aí as essências eu não comprava no quilo,
Eu comprava em tonelada. Aí eu saí de 15 para 45, no volume a mais de 45, já representava um bom incremento. E isso não canibalizou o resto. Então aí ele passava perto de mim e falava assim, e aí, perfume de 10 reais é ruim, né? É péssimo. Eu tinha que aguentar. Pra mim era péssimo, Sim. se eu fosse fazer sozinho. Mas aí tinha uma outra coisa lá, tá, uma entidade que fez certo. Então, esse tipo de coisa também depende muito, cara, da onde você tá, Lázaro. Isso é bom negócio, depende pra quem. Entendeu? Tem coisas que são um bom negócio pra você e é ruim pra mim, porque eu não tenho o seu talento e a sua visão pra fazer aquilo. Tem coisas que são bom pra mim e ruim pra você, porque você não tem o meu talento e minha visão pra fazer determinada coisa. Então, quando as pessoas me perguntam, Lázaro, aonde eu invisto meu dinheiro? Naquilo que você domina. É a resposta mais sábia que eu aprendi na minha vida. Você só põe seu dinheiro naquilo que você domina. Se você não dominar, não existe oportunidade boa. É boa pra quem? Tem uma coisa que eu admiro muito, né? Essa capacidade, que você falou de montar time, né? Você começou a montar time, de começar Sim. a montar equipes. Sim, E você vê esse diferencial da Nubank, a galera é apaixonada que trabalha lá. sim. Eu conheço umas 2, 3 pessoas, a galera, você corta o braço aqui, o sangue sai roxo. Não sei se é uma impressão de fora, tá? Toma uma impressão de fora. É isso aí. Mas os que eu conheço lá, cortou aqui, o sangue é roxo. É. E eu gosto dessa cultura de É sangue maravilhoso. roxo, entendeu? Só que Aham. não é o acaso que o sangue roxo é criado. Não. É muito intencional. Então tem intencionalidade. Quantas pessoas às vezes olham pra companhias e empresas e falam assim, olha pro time às vezes do fulano, do ciclano, e fala, cara, como é que esse cara consegue ser apaixonado? Aí olha pro time atual e fala assim, dá até... O pessoal fica até, olha pro lado e fala, pô, eu não tenho gente apaixonada assim, né? Então, como vocês desenharam esse sangue roxo assim nas pessoas? Então, isso é uma coisa que a gente foi muito intencional desde o começo, né? No dia 6 de maio de 2013, que foi o primeiro dia, o Ed chegou no Brasil naquele dia com 2 malinhas, sem falar português. Primeira vez que ele estava pisando no Brasil foi no dia que a gente começou a trabalhar junto, nós 3, né? E a primeira reunião que a gente teve, os 3, foi sobre cultura. Que cultura que a gente queria ter no Nubank? Quais eram os nossos valores? Que tipo de norte a gente ia dar para as pessoas, sabe? Que tipo de pessoas a gente ia contratar? O que era importante para a gente? Então, foi algo que a gente não deixou acontecer, sabe? No começo, a gente teve essas conversas de uma maneira muito assertiva para estar todo mundo na mesma página e não ter desvio, entendeu? Então, eu vejo muita empresa começando... às vezes startups e até empresas grandes. Chega no momento, esse negócio de cultura, né? Pô, a gente precisa construir, né, essa cultura. Eu falo, Agora? então, deixa eu te explicar. Você já tem uma cultura. Você pode até não gostar. Ela pode até ser uma droga. Mas ela já tá lá. Cultura não deixa vácuo, né? Ah, não. Já existe. Então, isso a gente tinha essa clareza que a gente precisava ser muito intencional. A gente tinha muito alinhamento, graças a Deus. Então, não foi uma briga. Entendeu? Que eu ia virar e falar assim, nossa, na nossa cultura a gente tem que ser apaixonado pelo cliente. Aí o outro assim, não tem coisa nenhuma. Não, a gente ainda bem, graças a Deus, a gente convergiu muito rápido, sabe? Para os 5 valores que a gente tem como companhia até hoje. Quais são os drives, assim? Então, a gente tem 5 valores e ao longo de 11 anos teve uns 2 momentos que a gente parou e falou assim, pô, peraí, deixa eu ver se falta alguma coisa aqui, se tem alguma coisa que não serve mais. Cara, sempre a gente volta nessas 5 coisas. É impressionante. A gente foi muito feliz na articulação. 5 coisas. O primeiro a gente quer que os clientes nos amem fanaticamente. Esse é o nosso número 1 valor. É o topo da... O topo, primeiro da lista. É esse. O segundo a gente tem fome e quer ser desafiado e desafiar o status quo. Legal. A terceira a gente pensa que nem dono, não que nem inquilino. A quarta a gente quer ter times, a gente quer construir times fortes e diversos. E o quinto a gente quer buscar a eficiência inteligente, não só corte de custo, né? São esses 5. E até hoje eles são o que norteiam tudo que a gente faz. E tem uma coisa que a gente fala bastante também, que todo mundo fala da marca do Nubank. Cara, a marca, ela nada mais é do que a tangibilização externa da cultura. Exatamente. É o reflexo do que tem dentro. Do que tem dentro. Então, assim, a nossa cultura é a nossa estratégia, a nossa marca, são os nossos produtos, é tudo uma coisa só. É tudo muito, muito coeso, sabe? Muito coerente, entendeu? Então, isso ajuda muito. E aí, chegando no ponto da construção dos times que você perguntou, quando você tem essa clareza, essa força, né, sobre o que você quer ser, sobre quais são os seus valores, é muito fácil você identificar alguém no portão
que tá alinhado ou não tá, entendeu? Uhum. Uma coisa que eu falo muito também, assim, isso tem que ser um critério muito forte na seleção. Porque, tudo bem, você pode até comunicar isso para sua equipe, e você pode até incentivar as pessoas a irem mais numa determinada direção. Mas se ela não tiver previamente já uma predisposição a estar alinhado com aquilo, ela não vai vir de um extremo ao outro, entendeu? Uhum. Ela pode não estar aqui, mas ela tem que estar mais para cá do que para lá. Algumas Entendeu? posições bem estratégicas, você participa, assim, da contratação? Ah, com certeza, várias. Várias? Várias. O que você gosta? Qual que é o padrão, Cris Junqueira, assim, de... Uma das coisas que eu falo muito é que a pessoa tem que estar afim, cara. Então você fica cavando perguntas pra saber o tamanho da fome da pessoa? Cara, posso falar? Normalmente, você não precisa ficar cavando perguntas. Exato, né? Dá pra ver. Exato. Porra, eu não esqueço, vou te contar uma história. Recentemente... Ai, maravilhosa. Não, recentemente a gente contratou uma pessoa incrível para ser a country manager da Colômbia, né? Que tinha uma pessoa também ótima, a Catalina, que fundou a Colômbia com a gente e tal, mas chegou no momento da vida dela que ela queria fazer outra coisa, tudo bem, a gente apoiou ela fez uma transição. E aí eu fui pro mercado contratar uma nova pessoa. E aí eu conversei com muitos executivos na Colômbia. Tá. Cara, me fala, o que justifica uma pessoa sentar na minha frente, cofundadora, numa entrevista para country manager do Nubank na Colômbia, O que ela fez? sentar na minha frente e falar assim, então, mas qual que é o diferencial de vocês? Ah, não. O gol contra desse? Juro por Deus, cara, minha vontade era falar assim, olha só, se você Obrigado, veio aqui perder meu terminou tempo hoje, você não tem vergonha de fazer uma pergunta dessa para mim? Juro por Deus, cara, minha vontade era levantar e falar assim, pode ir embora. Pode ir embora. Ah, pelo amor de Deus, cara. Você não tem vergonha de perder meu tempo desse jeito? Cara, fiquei muito revoltada, você não tem noção. Tô vendo. Cara, fiquei muito revoltada. Queria matar a ser humana. Porque, na verdade, ela mostrou o quanto não afim ela tava, né? Exatamente, O contrário, cara, não né? fez o mínimo do dever de casa, cara. Tá. Nossa, mas fiquei revoltada. Falei, não acredito que essa pessoa tá me perguntando isso. Eu encerrei ali, eu não levantei e botei ela Sim, pra você fora. é elegante, como sempre, educada. Eu juntei todas as minhas forças pra conseguir ser elegante, entendeu? E não tocá-la pra fora naquele minuto. Mas eu certamente enxuguei a conversa significativamente. E é uma das coisas muito duras ensinar as pessoas a terem esse apetite. É como dar um treinamento de ambição. É muito difícil. Eu falo que... tem uma frase que eu sempre falo que você pode ensinar tudo pra uma pessoa, mas você não pode ensinar ela a estar afim. Ela realmente querer, sabe? Ela ter essa coisa de estar afim. Isso você não ensina. Isso ou ela tem ou ela não tem, sabe? O Thiago Nigro falou uma vez e ficou muito comigo. Ele comentou que ele tinha assistido aquele filme da Nike, sabe? E ele falou assim... esqueci o nome do filme, mas você sabe qual é, né? Sei, muito bom. E ele falou um negócio, falou assim, cara, esse filme mostra um negócio que eu acredito, e eu acredito também, que é, quem quer mais, ganha. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito nisso, cara. Ai, Jesus. Muito nisso. Sim. E quem quer mais, vai estar disposto a fazer mais, a estudar mais, a trabalhar mais, a tudo mais, cara. É porque não é só o querer, mas eu querer o estopim da parada. É o estopim querer da o que ação, faz né? você É o fazer estopim da ação. todo o resto, entendeu? Sim. Uma das melhores maneiras de empacotar um ensinamento é colocando dentro de uma história. Sim. Porque o ser humano, ele aprende muito com uma história. Jesus era um ótimo contador de história. Sim. Porque sabia que na hora que eu conto a história, eu vou empacotar um conhecimento e aquilo vai se perpetuar e aquela mensagem vai se espalhar. E tem muita história de liderança na Bíblia que traz ensinamentos absurdos, assim. Sim. Eu gosto porque, principalmente, tem algumas passagens, eles nos trazem lições, mas também tem alguns cintos de segurança, né? Do que não fazer. Perfeito. Né? Por exemplo, a arrogância é o prenúncio da ruína. Então, para assim, liderar com arrogância é o começo do fim. Mas que histórias você gosta, assim, que tem ensinamento de liderança para você, assim? Que histórias, assim, nessa... Hebreus 11, a Bíblia relata a galeria dos heróis da fé. Praticamente todos eles foram líderes. Então, se você quer ter diferentes prismas de liderança, na galeria dos heróis da fé, você vai ter várias personalidades diferentes. Qual que vem na sua cabeça rápido? Cara, a gente tem Abraão, por exemplo, que é o pai da fé, que vai para um lugar desconhecido e se torna tão próspero a ponto dos pastores dele começarem a brigar entre si porque não tinha espaço para os rebanhos. Se torna poderoso, ele é extraordinário. Agora, uma história que me chama a atenção
é a história de José. Porque José é vendido por ser um sonhador. Cara, José, ele tipifica o que muito empreendedor está enfrentando. Qual que é o meu problema? Ser sonho é grande demais. Quantas pessoas foram expurgadas de uma corporação porque os sonhos eram grandes demais? Ou foi cancelado pela própria família, às vezes. Total. E qual que é o problema dele? Ele só é um sonhador. Cara, quando você tem como parte da sua gênese ser um sonhador, não é algo que você opta em fazer, é quem você é. Você nasce sonhando, você vai morrer sonhando. Eu sou um sonhador, cara. Eu amo sonhar. Você é sonhador, né? Eu sou um sonhador, Eu cara. também. Então, é difícil quando alguém tenta falar pra mim que o sonho é grande demais, porque pra quem se move em escala de sonhos, não existe um sonho grande ou pequeno. Sonho é sonho, ponto. Eu lembro de uma frase, eu talvez não vou lembrar dela perfeitamente, mas assim, quanto custa desistir de um sonho? Custa um sonho. Custa muito, né? Custa muito, cara. Então você tem um sonho de ter uma família, desistir disso custa o quê? Custa um sonho, cara. Então, José recebe um sonho, só que ele não recebe um sonho qualquer. José recebe um sonho de Deus. E aí, quando ele apresenta para os irmãos, a Bíblia diz que eles passam a odiá-lo ainda mais. E aí, quando José se aproxima, os irmãos dizem assim: por que a gente não acaba com a história dele, ou mata ele, ou vende ele? Vamos ver o que vai ser dos sonhos dele a partir de agora. Ou seja, existe uma resistência com José, mas existe uma resistência ainda maior com os sonhos de José. Porque todo mundo que não está sonhando se incomoda com quem sonha. Porque você, imagina... Por que será que isso acontece, hein? Porque gera uma denúncia. Pega isso aqui, cara. Sempre que uma torre reta é construída, ela denuncia tudo que está torto. Muito boa essa ótica. É por isso que Muito bom tem essa uma ótica. mulher que tá aos pés... Putz! Tem uma mulher que tá aos pés de Jesus, cara, e ela tá derramando um perfume caro aos pés dele. E ela tá lavando e secando os pés dele com o cabelo. Aí a Bíblia diz que os homens que estão naquele ambiente começam, dentro de si, criticar Jesus. Eles falam, se ele fosse um profeta, ele saberia quem essa mulher é. Aí o outro pensa, se ele fosse um profeta, ele não deixaria que ela tocasse. Aí Jesus fala assim, vocês estão questionando a entrega dela. Mas desde que eu entrei, ninguém me deu um beijo. Ninguém me ofereceu água. Ninguém me honrou. E essa mulher está honrando com o que ela tem de melhor. O que aconteceu naquela sala? O nível da entrega dela denuncia a falta da entrega deles. Se não tivesse alguém entregando muito, ninguém ia perceber que aqueles caras não estavam entregando nada. Mas quando tem alguém entregando muito, fica muito claro quem não está entregando nada. Então, todas as vezes que algo de verdade se estabelece, tudo que é falso se autodenuncia. Você quer um exemplo? Você pega um relógio falsificado, você pega um relógio original, coloca os dois aqui. Você vai ver pelo peso, talvez pelo barulho da máquina. Cara, esse aqui é original, esse aqui é falso. Mas talvez, sem o original, você teria dúvidas a respeito do falso. Por quê? Porque quando existe uma escala maior de pureza, ela denuncia a falta de pureza daquilo que não tem. Então, todas as vezes que um sonhador se estabelece, quem não sonha é denunciado. Todas as vezes que um visionário se estabelece, quem não tem visão é denunciado. Quantas vezes, cara, desde novo eu estava em algum ambiente e aí eu apresentava visões e sonhos. Eu lembro de uma fala que me marcou uma vez numa reunião de liderança, que eu apresentei o meu projeto para aquele ano, uma agenda anual do ministério, e aí o cara falou assim, mas papel aceita tudo, irmão. Aí terminou a reunião, eu falei, por que você falou que o papel aceita tudo? Ele falou assim, botar um monte de ideia no papel é fácil, difícil é fazer. E ali eu percebi que a resistência dele não era com a minha pessoa, mas era com a minha personalidade, ou seja, eu sonhava e eu compartilhava o sonho que eu tinha, eu visionava e eu compartilhava a visão que eu tinha. Mas isso deixa muito claro quando você está num time que não está mais sonhando, que não está mais visionando. Como você faz para proteger seu sonho? Cara, você tem que saber, olha que interessante isso, o momento de expor, para quem expor e se é para expor. Boa. Tem visões que Deus vai te dar, ele vai te dar para falar, fala com o que você ouviu. Então Moisés recebe as leis, ele desce e fala, Deus me deu umas leis aqui, eu acho legal a gente seguir. Só que tem coisas que ele fala com alguns homens, ele fala, isso aqui não conta para ninguém, é um segredo. Ou então não fala agora, espera o tempo. Isso quer um exemplo? Ministério de Jesus. Com 30 anos, Jesus já tinha um ofício, Jesus já tinha aprendido no templo e já ensinava, Jesus já tinha estatura, Jesus já tinha maioridade, Jesus já...
Cara, ele já era um homem formado, com 30 anos, ele é batizado, e aí, então, o Espírito repousa sobre ele e começa o ministério. Então, Jesus já sabia quem era há muito tempo, mas ele só começa depois que o Pai fala, pode se revelar. E aí ele começa a se revelar, e porque ele se revelou, começa perseguição, começa os levantes, porque tem uma coisa interessante, o Caio, com visionários, sonhadores, com alguém que carrega algo precioso. Quando você é ativado, os seus opositores são ativados também. Então, quando que começa o assassinato de uma geração inteira de bebês? Tipo, todo mundo vai ter inimigos, por mais que não queira. Cara, inimigos é um termo forte. Sim, quando eu digo inimigos, Opositores, vai, fica um opositores. pouco mais Vai ficar leve. como é leve. É isso. Mas pessoas que, de uma certa maneira, vão tentar. Porque às vezes o cara não é um inimigo pessoal seu, mas ele se Não, opõe. Exato. Quando eu digo inimigo, é que ele não vai contribuir para com o teu sonho. É porque assim, os inimigos contribuem pro nosso sonho, né? É verdade. Se a gente sabe transformar... É isso. Se não fosse a venda dos irmãos José, talvez ele não chegaria até Faraó. Se não fosse o assassinato de uma geração inteira, Moisés não teria sido colocado num cesto e não teria sido abraçado pela filha de Faraó e não se tornaria um príncipe do Egito. Então tem muitas coisas que os inimigos cooperam e é por isso que Deus permite que opositores e inimigos se levantem. Mas porque é difícil entender que uma aprovação faz parte do treino, né? é difícil. Até que você entende. Aí depois você vai ter um outro desafio. Você começa a ter prazer nisso. É verdade. Cara, diante de Deus, o que eu vou te falar. 2018, comecei a ter alguns desafios de oposição. Chegou num ponto, quando eu entendi o game, que eu sabia que toda oposição, deslealdade ou injustiça, se eu me calasse e buscasse em Deus, vinha uma dupla honra. Foi assim na primeira vez, na segunda vez, na terceira. Chegou um momento que eu já me alegrava quando tinha algum tipo de injustiça, porque eu sabia que ia vir dupla honra de alguma forma. Então eu tive até que sondar o meu coração, porque eu comecei em algum momento a desejar. Entendi. Entende? Uhum. Eu lembro de momentos que a gente passou, que quando acontecia, eu olhei pra minha mulher e eu falei, amor, pode esperar, Deus vai fazer isso. Eu lembro de um evento que eu participei, cara, e teve algo muito ruim que aconteceu. Eu desci do palco, eu falei, Deus vai dar pra gente acesso a estádios. Porque a semente da humilhação que a gente semeou hoje, a gente vai colher dupla honra num estádio. Deus abriu estádios. Então, sempre que Deus ele honra alguém que foi desonrado, injustiçado, perseguido, é numa medida maior do que aquilo que tentaram te tirar. Porque ele não restitui o que tiraram, ele transborda além daquilo que te foi tirado. Então, inimigos, opositores, eles são um presente, cara. Eu não lembro qual que é o tema da mensagem em si, que eu prego sobre isso, mas eu falo que os gigantes não são um problema, os gigantes são um passaporte. Todas as vezes que a gente viu Deus levando um homem para um novo nível, o passaporte foi algum tipo de tribulação ou teste. Nenhum grande homem de Deus recebeu algo grande de Deus sem ser testado primeiro. Nenhum. Abraão sai do lugar de conforto, vai para o meio de um lugar desconhecido. Ele enfrenta deserto. Deus pede para ele entregar o seu único filho. Quando ele vai entregar, Deus fala, não, você pode ter. A gente pega a história de José, vendido pelos irmãos, foi feito escravo, se torna governador. A gente pega a história de Davi, perseguido por Saul no meio do deserto. A gente pega a história de Jesus. Jesus está de braços abertos. Ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Ele entrega o Espírito. Esse é o final da história de Jesus. Mas 3 dias depois, ressuscita dos mortos. Alguns dias depois, ascende aos céus. E está sentado à direita do Pai e intercede por nós. Então, até Jesus recebeu uma porção de glória depois de algum tipo de retaliação ou injustiça. Cara, ele veio para os que eram seus e porque os seus não os receberam. Ou seja, quer mais injustiça do que ser vendido por alguém que você escolheu a dedo e ser assassinado por alguém que você veio salvar? Então, em nenhum momento da história a gente vê Deus dando uma dupla honra para alguém que não foi resistido de alguma forma. Então a resistência, ela é natural, faz parte. Ela é um presente de Deus. Agora, todas as vezes que você é ativado em algo, os seus opositores são ativados também. É tipo Matrix, cara. Matrix, mano, eu acho que é uma analogia extraordinária do evangelho do reino espiritual. Você tem um Salvador, o Neo, que é o contrário, é o One, é o primeiro. Sim. E Verdade, existe né? uma realidade paralela. Hã? Cara, o reino espiritual é isso. E quem tá alienado acha que é só aquilo.
E quem quer tomar a pílula e entender que existe mais, começa a enxergar as coisas como elas de fato são. Existem sempre resistências que a gente vai enfrentar. E quando que elas são ativadas? Quando você é ativado. Você quer um exemplo? Sei lá, vou dar o meu exemplo. Quando eu me converti. Quando foi? Cara, 17 anos atrás. Alguém me ajuda na conta aí. 17 anos atrás. Eu tô casado há 15, me converti 2 anos antes. Tem uma menina que eu era apaixonado na época de escola. Apaixonado, amor platônico. E nunca rolou nada. Eu comecei a namorar com a minha esposa. Essa menina me liga. Ei, Dé, você tá bem? Saudade. Queria te encontrar, como é que você tá? Eu falei, mano, isso aqui não pode ser Deus. Porque agora que eu resolvo ter uma vida certinha, eu tô namorando a filha do pastor, eu quero ter uma vida correta, a menina que eu sempre fui apaixonado aparece. Por que algumas coisas, quando você... coisas que você sempre desejou, do nada surge no momento que você fala, putz, agora, mano. Por que um homem casado é tentado a trair? Ele não vai enfrentar essa tentação quando ele é solteiro. Mas quando ele estabelece uma família, ele tem uma esposa, ele tem filhos. Cara, coisas vão tentar tirar de você aquilo que Deus te deu. Você tem uma família, você tem um negócio, você tem acessos, você tem lugares. Todas as vezes que você é ativado para algo, começa um novo nível de oposição. Mas isso é maravilhoso, cara. Por quê? Porque assim como a alta performance gera muita pressão e oposição, uma vida de baixa performance também. É verdade. Cara, eu lembro da pressão que é ter que fazer compras e não ter dinheiro. Eu lembro da pressão que era a minha conta de luz cortada e parar o carro lá da Light, lá no Rio, da Enel, e ter um cara lá desligando o teu relógio e você ficar literalmente sem luz por alguns dias. Eu sei como é a pressão de liderar uma igreja com 15 mil membros, com quase 200 funcionários. Você tem que todo domingo ter uma palavra inspirada, tocar milhares de pessoas. Mas eu também lembro qual que era a pressão de preparar um sermão e não ter ninguém que queria ouvir, de ter que preparar a garagem da nossa casa e pregar para 15 pessoas, sonhando um dia viver isso. Então, a gente precisa entender que as pressões fazem parte da história de quem está liderando em alta performance e de quem está liderando em baixa performance. Então, a pressão faz parte da jornada, é um presente. Elas te tornam mais forte, mais resiliente, você fica mais posicionado, você fica mais ligado, elas melhoram o seu nível de preparo. E é por isso que eu acredito que, biblicamente, nenhum líder forjado por Deus foi poupado dos processos. Nenhum deles. Todos foram testados, todos foram esticados, todos foram pressionados, todos de alguma forma foram saqueados, mas restituídos muitas vezes mais. Então eu acho que isso fala a respeito de uma dinâmica bíblica. E eu tô pensando aqui que eu tenho uma responsabilidade muito de representar a galera que tá lá, né? Que tá Sim. em casa agora. Basicamente a gente tem 2 grupos. A galera que tá ouvindo. A galera que o cara tá liderando, o cara tá bem. O cara tá num momento bom. Sim. Sabe, qual que... E tem gente que acha que conselho na nossa vida é só quando as coisas estão difíceis. Sim. Mas às vezes os conselhos mais valiosos é o cara na nossa vida tá indo bem. Por um cara que tá indo bem, se o seu áudio fosse... Se você mandar um áudio no WhatsApp, isso ia chegar pros WhatsApp da galera que tá mandando bem na vida. Uhum. E o mandando bem, cada um Cada- faz a sua definição escala do de que é sua escala de valor. Mas qual seria o teu áudio pra alguém que tá mandando bem na vida? Cara, seria sobre o final. A Bíblia diz que melhor o final das coisas do que o início delas. Que a Bíblia ensina pra gente que não é sobre estar bem, é sobre terminar bem. Então, quando eu entendo o valor de terminar bem, eu percebo que o momento é importante, mas não é tudo. O momento passa. Tem 3 coisas que Deus dá para a criação e ele presta contas do que deu. O tempo, o talento e os tesouros. O que você fez com o tempo que eu te dei. O que você fez com o talento que eu te dei. E o que você fez com os tesouros que eu te dei. Cara, a Bíblia chega ao ponto de falar na parábola dos talentos que o Senhor volta para prestar contas com a quem ele deu. Aquele que fez pouco recebeu uma medida. Aquele que fez muito recebeu uma outra medida. Mas aquele que não fez nada, até o pouco que havia recebido lhe foi retirado. Então, terminar bem é a gente chegar nesse lugar que Paulo chegou no final da jornada dele. Falar, cara, eu concluí a carreira. Eu combati o bom combate, eu guardei a fé.
Então, acho que esse é um bom lugar pra gente estar. Nossa, animal. E pra quem tá indo mal? Pra quem tá indo mal, eu tenho uma boa notícia. Cara, no tempo de Deus, sempre é agora. Então, você tá no seu pior momento. Você tem a mesma matéria-prima que foi utilizada para a criação de tudo que existe. No princípio não tinha nada. Tudo foi feito a partir do nada. Você tem a mesma matéria-prima do ministério de Jesus. Ele começa com 30 anos do nada. 2000 anos depois a gente ainda está falando sobre ele. Você tem a mesma matéria-prima do ministério de Abraão. Ele sai da terra, da parentela, do lugar conhecido e vai para o deserto com nada. Você tem a mesma matéria-prima de Moisés liderando o povo no deserto. Você tem a mesma matéria-prima de José, cativo, escravo. Cara, olha que louco. A gente ama histórias, né, de pessoas que estão vivendo algo extraordinário, mas a gente ama também histórias de recomeço, né? Exato. O evangelho é todo pautado em recomeço. Então você pega a história de José, você para imaginar José, Caio, ele dorme como prisioneiro numa noite, na noite seguinte ele dorme como governador. Você pega a história de Davi, ele está dormindo num deserto, fugindo de Saul. Em algum momento da sua história ele está dormindo no palácio, ele é o rei de Israel. E é por isso que eu volto nessa primícia bíblica, melhor é o final das coisas do que o início delas. A Bíblia diz, o seu choro pode durar uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. Uma coisa que mudou minha vida, cara, é o entendimento de que o milagre não é para quem merece, o milagre é para quem não desistiu. Então eu tô vivendo muitos milagres, cara, me emociona falar sobre isso, porque não é que eu mereça, mas é porque eu não desisti, por isso eu vivi muitos milagres que eu vivi. Então se eu tivesse desistido depois de algumas humilhações e perseguições, eu não estaria vivendo o que eu tô vivendo hoje. Então por que o Fernandes está vendo isso? Porque ele merece? Não, cara, é só porque ele não desistiu. Tem uma imagem que você já deve ter visto em algum momento, daquele cara que tá dentro de uma mina, e aí você vê que ele tava bem perto dos diamantes e ele desistiu. Falta só uma. Falta só mais uma, cara. Então eu tô sempre partindo desse pressuposto que eu tô a alguns passos de um próximo romper. Por que eu não posso desistir? Cara, porque eu tô a alguns passos. E sempre vem um romper novo. Então se você tá no seu melhor momento, cara, perpetua esse melhor momento, porque é como termina que conta. E se você tá no seu pior momento, é só um momento, o momento passa. Hasta